O trióxido de enxofre decompõe-se a alta temperatura em um recipiente selado, de acordo com a seguinte reação. A pressão parcial inicial de SO3 gasoso é de 0,5 atm. No equilíbrio, a pressão parcial de SO3 é 0,2 atm. Calcule o valor da constante de equilíbrio. A primeira coisa que a gente tem que fazer é organizar os dados fornecidos. Então, o que a gente tem? A equação química global, as pressões parciais de SO3 gasoso, tanto no estado inicial quanto no equilíbrio. Organizados os dados, a gente vai montar a nossa tabelinha, onde a gente tem o início, o que reage e qual é o estado de equilíbrio. No início, a gente tem 0,5 de SO3, nada de SO2 e nada de O2. Vai reagir o quê? Para saber o que reage, a gente precisa sempre olhar os coeficientes estequiométricos. A cada 2 mols de SO3 que reagir, a gente vai ter 2 mols de SO2 e 1 mol de O2. Então, como que a gente coloca isso na tabela? A cada menos 2x de SO3 que reagir, a gente vai ter a produção, por isso mais de 2x de SO2 e mais x de O2. Quando a gente estiver falando de reagente, sempre vai ser menos, porque o reagente vai ser decomposto, dando origem aos produtos, e, portanto, o produto vai ser sempre mais. Então, é só colocar o menos o número do coeficiente estequiométricos, quando a gente está falando de reagente, e mais o número do coeficiente estequiométrico quando a gente está falando de produto. E o que a gente vai ter no equilíbrio? No equilíbrio, então, a gente vai somar o que a gente tinha no início, mais o que aconteceu na reação. Então, em relação a SO3, a gente tinha 0,5 atm no início, reagiu, decompôs menos 2x, já o SO2, a gente não tinha nada, foram produzidos 2x. O O2, a gente também não tinha nada e foi produzido mais x. Portanto, a gente vai ter 0,5 menos 2x para o SO3, mais 2x para o SO2 e mais x para o O2. Agora que a gente já tem todos os dados, a gente já pode montar a constante de equilíbrio. Nesse caso, então, vamos ter a pressão parcial de SO2, entre parênteses, ao quadrado, vezes a pressão parcial de O2, dividido pela pressão parcial de SO3 ao quadrado. Montada a expressão, a gente substitui cada uma dessas informações pela informação que a gente colocou na linha do equilíbrio da nossa tabelinha. Então, como é que vai ficar? 2x ao quadrado vezes x dividido por 0,5 menos 2x, isso tudo ao quadrado. Além disso, a gente tinha como informação inicial que a pressão parcial inicial do SO3 era 0,5 atm. A pressão parcial de equilíbrio do SO3 era igual a 0,2 atm. Então, a gente pode usar essas informações na expressãozinha do equilíbrio do SO3, que vai ser, então, a gente tinha 0,5 menos 2x, e isso aí é igual à pressão parcial do equilíbrio do SO3, que é 0,2. Dessa forma, a gente tem uma equação com uma incógnita. Com essa informação, resolvendo essa equação, a gente chega que o x é igual a 0,15. Agora, basta a gente colocar essa informação na nossa constante de equilíbrio, fazer os cálculos, a partir disso a gente encontra que a constante de equilíbrio é igual a 0,338. É isso, recapitulando, a gente sempre precisa ficar de olho nos coeficientes estequiométricos da reação para montar essa tabelinha de equilíbrio. No exemplo anterior, o que a gente tinha visto? Que era todo mundo 1 para 1 para 1. Isso faz ficar mais fácil resolver. Nesse caso, a gente tem 2, 2 e 1. Por isso, foi um pouquinho mais trabalhoso, mas poderia ser qualquer outro número. É só fazer essas considerações na hora de colocar o que reage para a gente conseguir ter a informação correta do estado de equilíbrio.